Shalom, shalom. Hoje, 21 de outubro de 2017, o nosso estudo tem como título Noar, que é Noé. Tem como base o livro de Gênesis 6, 9, seguindo o Bereshit da semana passada, até o capítulo 11, verso 32. Também cobre com Isaías 54, 1 até 55, 5 e 1 Pedro 3, 18 a 22. Quem quiser fazer a leitura completa da Parashá, deve fazer a leitura completa destes versos. Nós trabalhamos só com um resumo dos textos, até para termos mais praticidade. Gênesis 6,9 diz, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Noé é o título do segundo estudo, da segunda Parashá deste novo ano. Noé, cujo nome vem da raiz Nuá, que significa descansar, estabelecer-se. Nós sabemos que na cultura judaica o nome fala do destino do indivíduo. O nome fala do destino profético. É realmente muito interessante o nome Noé, num contexto tão terrível em que vivia com a sua família. Homem justo, Tzedek e íntegro, Tamim, que na geração andava com Deus. Na realidade, a palavra mais correta, mais clara para o homem justo é tzadik. Noé era um tzadik e era um homem íntegro, Tamim. A Bíblia nos fala que toda a humanidade havia se corrompido e Deus decidiu destruí-la. Mas havia um justo que temia o Senhor e vivia uma vida reta, íntegra, mesmo em meio a tanta iniquidade. Nós, fazendo todo o texto que cobre esse estudo, essa Parashá, nós podemos ver aquele quadro em que estava a humanidade numa degradação a partir do primeiro homicídio, e quando chega no capítulo 6, nós vemos a que ponto chegou a humanidade. Esse é um assunto que a gente trabalha muito, desenvolve muito quando nós damos os nossos seminários de batalha espiritual. Não é o caso aqui. O caso aqui agora é apenas ver a pessoa, a figura de Noé. Gênesis 6, de 12 a 14, diz assim: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência, e por causa deles eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. A família de Noé, ela foi preservada, apenas uma família em todo o planeta. Dá para você pensar nisso? Uma família em todo o planeta. Isso é uma recriação. Se na semana passada nós estudamos sobre Bereshit, no princípio, aqui nesse estudo de Noé, é como se fosse um Bereshit também. Porque lá em Bereshit nós vamos ver o começo de tudo, e aqui nós vamos ver a recriação, o novo começo após o juízo do eterno Deus. Nós falamos na semana passada da criação de Deus, criando o homem, criou o homem como cooperador dessa obra maravilhosa. E agora nos deparamos com um quadro muito parecido com o primeiro estudo em Gênesis. A terra estava sem forma e vazia, por causa dos acontecimentos anteriores à criação do homem, a rebelião luciférica e o juízo de Deus. Também esse é assunto para a batalha espiritual, apenas aqui como ilustração. Agora encontramos o mesmo quadro, a rebelião da humanidade contra o Criador, o juízo de Deus que viria com o dilúvio e a terra devastada, pronta para um novo começo. É possível de que um homem só viva em relacionamento e dependência do Senhor. A primeira coisa que dá para se ver é isso. É possível só uma família num planeta em ruínas, num planeta em degradação, ser fiel ao Senhor. Não há desculpas para dizer que a pessoa vive em pecado porque todos estão em pecado, vive separado de Deus porque todos estão querendo viver. Não, não. É possível um único homem, é possível uma única família viver um relacionamento correto com o nosso eterno Deus. O mundo de então havia entrado em colapso espiritual total. Aliás, é bem parecido com os dias de hoje. O capítulo 6 de Gênesis apresenta um quadro terrível da depravação humana. E quando você estuda ali direitinho, você vê, é uma depravação sem precedentes. Não quero entrar em comparações, mas levando em consideração o início da humanidade,
Eu creio que era algo realmente muito violento, mais até do que os dias de hoje. E, evidentemente, a humanidade recebe o justo juízo de Deus. O que queremos enfocar nesse estudo é a realidade da bondade de Deus. Deus é bom, Deus é amor. Não há nunca um momento tão ruim que Deus não apresente uma oportunidade de arrependimento e de novo começo. Ele antecede a desgraça, falando diretamente ou enviando seus servos para buscar demover o homem da calamidade. Como é bom pensar nisso. Como é bom pensar que Deus não desiste da humanidade, que Deus não desiste da sua obra, que Deus não desiste de mim, que Deus não desiste de você. Só esse pensamento é maravilhoso. Ele procura de todas as maneiras evitar a nossa queda, o nosso afastamento. Diz a palavra em Gênesis 4, de 6 a 7, apenas como exemplo, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E em 1º livro dos Reis 21:29 diz: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. E ainda, em 2 Crônicas 36:16, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Eu fico impressionado, me impressiona a graça, a misericórdia, a benignidade de Yahvé, como o Eterno nos espera, como o Eterno espera o nosso arrependimento, como Ele envia a palavra, Ele fala por sonhos, Ele fala por profetas, Ele fala pelos pastores, Ele fala através de líderes, Ele fala através de irmãos, sempre lutando para que a gente não se desvie dos seus caminhos, mas ainda assim, quando o indivíduo cai, Ele mesmo vem ao encontro, buscando restaurar e trazer o filho para si. Oh, aleluia, que coisa linda, meu Deus, glória a Deus. O que eu quero mostrar aos discípulos de Yeshua nesse momento, nesse estudo presente, é que nós estamos vivendo um tempo, um período de recomeços. A igreja se descuidou bastante. Ela perdeu sua função profética, se calou diante do pecado. E o que é pior, se acomodou com a sua aparente segurança e prosperidade. Muitos profetas estão dizendo que os juízos de Deus estão vindo sobre o mundo e vão aumentar a intensidade. É provável. Ao lermos a Bíblia, principalmente os sermões escatológicos e ao mesmo tempo olhando para Israel e as nações, temos que concordar com esses profetas. Mesmo que esses acontecimentos estejam para acontecer, mesmo que essas profecias estejam para acontecer e vão acontecer, elas são bíblicas. Ainda assim, eu creio que o eterno Deus estará sempre oferecendo aos seus filhos uma oportunidade de recomeçar, voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Faz parte da natureza divina amar e perdoar. O exemplo que as Escrituras nos apresentam de Noé é para nos fazer pensar sobre a nossa grande responsabilidade, a outorga de um legado. Nós somos pais, cabeças de gerações, e não podemos esquecer que o nosso Pai, o nosso Deus, o Eterno, é geracional. A Bíblia diz: Noé entrou com sua família na arca. Depois Noé saiu com a sua família da arca e ofertou ao Senhor. Nossas decisões, queridos, que são tomadas hoje, amanhã, elas marcarão os destinos dos nossos filhos, família e comunidade. Muitas pessoas não entendem essa verdade divina, essa verdade bíblica. Todas as nossas ações provocam reações. Toda ação provoca uma reação. Toda causa provoca um efeito. E no plano espiritual, tudo que eu faço afetará inevitavelmente meus filhos, meus netos, a minha geração. Muitos alegam dificuldade de serem crentes fiéis nos dias de hoje, mas a Bíblia nos mostra que é possível. Mesmo um só homem justo no planeta pode cumprir o propósito de Deus. Este ano de 2017 é o ano do Jubileu de Jerusalém. Terminou no 5777. Para nós ainda vai até dezembro.
Nós já entramos no ano 5778, uma porta aberta pelo Eterno. O 8 fala de ressurreição, o outro fala de recomeço, o 8 fala de recomeço. Esse tempo é um tempo especial, é um tempo de novas oportunidades. Você não pode perder, nós não podemos perder. É um novo nível de compreensão dos planos divinos. Eles nos livrarão das frustrações, das profecias humanas que fracassaram. Precisamos conhecer o nosso Deus, o eterno Deus, Adonai, o Senhor, e a maneira como Ele trabalha. Nós temos que caminhar com fé e dependência, deixando de lado os especuladores e principalmente esquecendo o passado e avançando para o novo do Altíssimo. Esquecer do passado é condição sine qua non para alcançar o novo. Ninguém entra no novo preso ao passado. Há uma profecia de Isaías no capítulo 54, do verso 1 ao versículo 10. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que o daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as suas cortinas, as cortinas da sua tenda não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos, Yahvé Shabaote é o seu nome, o Santo de Israel, seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Aleluia! Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Oh, que promessa maravilhosa, que promessa gloriosa, promessas de restauração. Elas são sempre a tônica da mensagem divina, não somente para Israel, mas para a igreja e para as nações. O reino do Mashiach, o reino do Messias, o reino de Yeshua será um reino de santidade e shalom, disciplina e bênção. É assim que o Pai de amor trata seus filhos queridos. Caminhamos debaixo de promessas do eterno Deus sobre a nação brasileira há décadas. Muitos de nós não havíamos ainda nascidos quando Deus usava profetas para dizer seus planos para o Brasil. Ainda não aconteceu totalmente. Portanto, temos que continuar buscando, pois veremos se cumprir ainda em nossa geração. Hoje escutamos esses rumores, essa crise política que parece que não tem fim, esse poço que parece que não tem fim, parece, como disse uma política esses dias, o Brasil estava num poço sem fim, agora parece que é um poço que não termina nunca mais, é um poço dentro do poço, mas Deus é maior que o poço. Eu me lembro quando Corrie ten Boom, quando eu li pela primeira vez, em 1980, um livro de Corrie ten Boom, no meio do sofrimento ela disse, não tem um poço que não seja mais fundo ainda. Aliás, não tem um poço que não seja fundo e que não seja mais fundo ainda, mas a mão de Deus vai e nos alcança. Hoje eu vejo o Brasil nesse fundo do poço, mas eu creio que a mão do Eterno está nos alcançando. Ele é soberano, Ele está no controle e nós ainda veremos todas as suas promessas de redenção acontecer em nossa nação e, por conseguinte, nas nossas vidas, famílias e igreja. 1 de Pedro 3, de 18 a 22, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas só, 8 apenas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Queridos, o apóstolo Pedro traz para a nova aliança, como pano de fundo, os acontecimentos dos dias de Noé e a realidade em que vivemos nesta geração com relação a Yeshua HaMashiach, Filho de Deus. Texto bem profundo que deve ser estudado com o coração sincero, sem nos determos em questões especulativas, e sim em nossas próprias vidas de filhos de Deus, conferindo em nossas próprias vidas os frutos que testificam nossa relação com a videira, com V maiúsculo, e o cabeça da igreja. Nunca os profetas falam tanto de juízos, e com certeza eles virão, mas cabe a nós buscarmos uma vida santa diante do Senhor e aplicar todas as nossas forças, todas as nossas energias, todos os nossos recursos na busca de almas, pois é chegado o tempo da grande colheita final. Que o Eterno nos capacite e nos ajude. Bom final de semana. Shabbat Shalom. Deus os guarde, Deus os abençoe.